E aí, pessoal, dando início às nossas aulas, passamos agora para o exemplo 2. Veremos nesse exemplo 2 a função si e o proc_v. A função si que a gente está trabalhando aqui é a si composta. Então, por quê? Temos três alternativas, A, B e C. Então, olhando aqui para baixo, passando aqui a setinha, temos o seguinte. Se no exame de pontuação ele tirar um valor de 0 até 40, vai ser exibido na categoria dele a letra C. A partir de 40 até 70, será exibido a letra B. E sucessivamente, após 70, nota A. Então, para isso, a gente vai utilizar a função si. Si composto. Igual se, abre parênteses, com o botão do mouse, o ponteiro do mouse, clica em cima do 75, que vai exibir C2. Tá? Se C2 for menor ou igual a 40, ponto e vírgula, que é o nosso separador de condição, então será exibido a letra C, entre aspas. Tudo que for palavra ou texto, você digita entre aspas. Ponto e vírgula. Então aqui, ó, quando eu digitei o ponto e vírgula, seria o caso contrário. Como tem mais de uma alternativa, você dá início novamente com si. Então, se, abre parênteses, C2 for menor ou igual a 70, então será exibido que letra B, entre aspas. Caso contrário, aí quando tem esse caso contrário, fica a seu critério. O ideal é você já terminar aqui utilizando a letra A, que seria o simples. Normalmente a função si, no finalzinho, ela tem que ser um simples. Mas não implica de você botar outro si, se você quiser. Se, por exemplo, eu digitasse outro si, abrisse parênteses e digitasse novamente a fórmula, acima de 70 seria a letra A, funcionaria, só que não é o ideal. O ideal seria o quê? Já terminaria aqui. Por exemplo, depois do B, temos aqui o caso contrário, letra A. Dou aspa aqui e dá um Enter. Então, ó, 75 é acima de 70. Então, é letra A. Clicando aqui na alça de auto-preenchimento, clica, segura e arrasta. Ok? Vou deixar aqui a fórmula para você visualizar. E agora passaremos para o nosso proc_v, que é a nossa procura vertical. Ela é simples, porém requer um pouquinho de atenção. Primeiramente, você tem que contar quantas colunas tem. Eu já deixei nomeado aqui o número 1. Ó. Se você botar aqui, ó, a coluna A equivale à primeira coluna. A coluna B equivale à segunda coluna. A coluna C é equivalente à terceira coluna. E a D é equivalente à quarta coluna. Então, para dar início ao proc_v, você tem que nomear cada coluna. Então, vamos lá. O que seria a proc_v? Por exemplo, esse código aqui, 71. 71 é referente a quem? O código 71 é referente ao Jackson, com o exame de pontuação dele 26, e a nota de categoria aqui, ó, a categoria dele foi letra C. E aí, como está em um formato linear, imagine só a possibilidade de você, a partir do momento que digitar um código, ele já automaticamente deixar tudo formatadozinho de uma forma mais organizada e bonita. Vamos lá. Clicando aqui no nome, vou digitar aqui igual proc_v. Um detalhe, existe o proc_h também, mas para nossa atividade, e assim, eu acho mais útil só o proc_v. Ok? Então, ó, abriu parênteses. Aí aqui está dizendo critério de pesquisa. O critério de pesquisa seria
o local onde vai estar localizado o código ou o número que ele vai fazer a pesquisa. No nosso caso aqui, ó, B13. Vou clicar aqui em cima do 71, B13. Ponto e vírgula. E agora ele diz matriz. A matriz é a área onde a gente vai poder trabalhar. Nesse meu caso aqui, eu vou selecionar em cima do 29 até o 75 aqui do lado, até o D6. Então vai de A2 até D6. Como você pode perceber, tem um retângulo aqui em volta dele rosa. Se eu quisesse selecionar em cima do código, poderia também. Mas posteriormente eu vou mostrar que o ideal seria dessa parte daqui de baixo, do 29 até o D6, tá certo? Em seguida aqui, ó, ponto e vírgula. Agora ele está pedindo o quê? O índice. O índice são essas numerações referentes à nossa coluna. Então, por exemplo, nome, o índice dele é 1, porque no caso o índice dele é 2. Porque a gente está trabalhando com a coluna B. A coluna B é equivalente ao número 2. Então vou digitar aqui 2. Ponto e vírgula. E agora, com relação ao zero, como você pode perceber que eu selecionei a minha área aqui de 29, que no caso é o meu A2, até o meu D6. Então essa aqui é a minha região, ou minha área onde eu vou trabalhar. Então, como não tem um cabeçalho, uma linha em cima, nessa área que eu estou trabalhando, então vou digitar a letra 0, número 0. Porque aí isso implica o quê? Que eu já vou começar a fazer minha procura já em cima do 29, do Anderson, do 75, da categoria dele A, ok? Então esse 0 delimita como se não tivesse nenhuma linha posterior. Já começa do 0. Aí vou dar um Enter aqui, ó, Jackson. Por quê? Jackson, o valor dele aqui, ó, o código dele é 71. Se eu digitar, por exemplo, o código 44, vou digitar aqui 44, já irá aparecer outro nome. Continuando aqui, em categoria, mesma coisa, igual, proc, v, abre parênteses, clico aqui no meu B13, que é a minha área do meu código, ponto e vírgula, minha matriz, a minha área que eu vou trabalhar, que é de A2 até D6, ponto e vírgula, que é nosso separador de condição. Aí, no caso agora, categoria, qual é a coluna? Coluna C, que é equivalente ao índice 3. Vou digitar aqui 3, ponto e vírgula. E como não temos a área que eu estou trabalhando, a área que está selecionada, não tem um cabeçalho em cima, então vou digitar 0. Se, por exemplo, eu tivesse selecionado na parte de código para baixo, aí eu deveria digitar 1, porque seria a localização. Tipo, seria pular uma linha. O equivalente é pular uma linha. Então, no caso aqui, não estou pulando linha, então deixa 0. Aí, ó, categoria aqui, ó, 79. Pontuação. Aí, igual, proc, v, abre parênteses, meu código aqui, ó, B13, ponto e vírgula, minha área aqui, ó, cliquei, mesma coisa, selecionei, arrastei, ponto e vírgula. Aí no caso, pontuação, qual é a coluna, pessoal? 3. Coluna 3. E com relação à nossa linha, superior é 0. Só corrigindo uma coisa, deu 79, 79. Por quê? Na categoria aqui, ó, houve, propositalmente, eu deixei aqui, ó, esse 3 aqui é referente à quarta coluna. Então, porque eu digitei esse 3, ele apareceu a coluna C, que no caso é terceira. No caso aqui, corrigindo, é a quarta coluna.
Vou dar um Enter. E agora apareceu aqui o nome, categoria e pontuação. Vamos supor, se eu digitar agora, só para a gente concluir aqui. Se eu digitar 29, der um Enter, ó, Anderson. Só que Anderson aqui não é essa fórmula, deixei disponível aqui a fórmula. Aí se eu digitar aqui 31, a guest a 85. A mesma coisa. Guest a 85. Ok, pessoal? Até a próxima.